Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Programador Aventureiro. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como fazer esse efeito aqui, de cards empilhados aqui utilizando o Flat, de modo que a gente consiga arrastar ele aqui para as laterais, e aí quando a gente arrastar aqui e soltar um card, ele vai sumir aqui do nosso projeto, e os cards que estão atrás dele, vão vir para frente fazendo esse efeito, animado, como se eu tivesse trazendo todo mundo para frente aqui de novo. Então eles vão fazer esses efeitos animados aqui toda vez que eu removo um card, todos os demais, jogam um nível para frente aqui na nossa aplicação. E quando a gente chegar no final, chegar no último card, a gente vai ter a opção de não mostrar mais nenhum quando a gente arrastar, ou então reiniciar aqui o nosso projeto, por estado inicial, onde tem todos os cards de novo aparecendo aqui, e aí a gente continua de novo aqui com a animação aqui dos efeitos, jogando aqui os nossos cards pro lado. Então, para poder fazer esse projeto aqui, vamos aqui para o nosso VS Code. E se é a primeira vez que você assiste algum vídeo de Flat meu aqui no canal, basicamente Flat é uma biblioteca do Python, para poder construir interfaces gráficas, assim como o TK-Inter, o Beware, o Kiwi, o PySimpleGuy. Só que a grande diferença é que o Flat, ele é uma aplicação multiplataforma. Então, além de ele permitir que a gente construa designs bem modernos para os nossos aplicativos, ainda permite que com o mesmo código que a gente escreve aqui no Flat, a gente consiga compilar o nosso projeto, tanto para macOS, para Windows, para Linux, para a versão web e até mesmo para dispositivos mobile, como o Android e o iOS. Então, no final dessa aula aqui, eu vou mostrar como é que a gente faz para poder compilar esse mesmo projeto que a gente vai criar aqui, que nem eu estou rodando ele aqui no meu Mac, como um aplicativo aqui desktop. Vou ensinar como fazer a compilação para esse aplicativo desktop, para a versão web também e para a versão mobile, para você poder instalar aí no seu celular e testar aí esse aplicativo, funcionando no seu celular. Então, para isso, vamos voltar aqui no nosso VS Code, e a primeira coisa que você vai precisar fazer é instalar a biblioteca do Flat. Para fazer isso, você basta utilizar o comando pip install mesmo, então pode fazer um pip install Flat, e aí ele já vai fazer a instalação dessa biblioteca com todas as dependências necessárias aqui para poder rodar o Flat aqui, esse projeto nosso aqui. Feita a instalação do Flat, basta fazer aqui esses comandos aqui, que é o comando mínimo, para a gente poder criar uma aplicação do Flat. Basicamente, eu vou importar o Flat, SFT, que vai ser o nome que eu vou utilizar toda vez que eu quiser chamar algum componente do Flat. Vou criar uma função principal, que eu estou chamando aqui de main, mas poderia ter qualquer nome. Vou criar uma função principal, onde tudo que eu escrever dentro dela aqui vai ser o que vai ser renderizado no meu aplicativo. Essa função, por padrão, ela recebe um parâmetro chamado page, que é obrigatório, que esse parâmetro vai ser passado quando a nossa aplicação iniciar. Então, eu tenho aqui o meu Flat App, que vai iniciar a minha aplicação, e aqui ele diz, qual que é o target, ou seja, qual que é a função principal que vai estar renderizando ali os componentes da minha aplicação. E aí, no meu caso, a função principal aqui é a função main. Além disso, eu tenho também definido aqui o meu Assets Dir, que vai ser qual que é o diretório onde eu vou salvar todos os meus arquivos externos que eu vou utilizar aqui no meu projeto. Então, nesse caso, o meu Assets Dir, eu dei o nome dele de Assets mesmo. Então, por conta disso, eu criei aqui um diretório, chamado Assets, onde eu vou salvar, todas as imagens aqui dos posters que a gente vai ver lá no nosso projeto. Então, todas as imagens que a gente vai estar vendo lá vão estar salvas aqui dentro do nosso Assets, que vão fazer parte ali do nosso projeto. Tendo isso aqui tudo pronto, basta a gente iniciar a nossa aplicação. Então, eu vou abrir aqui o terminal do VS Code mesmo. E aqui dentro do terminal, basta utilizar o comando flat run, que é para ele poder executar o projeto, e colocar qual que é o nome do arquivo aqui que a gente está querendo executar. No nosso caso, vai ser o main.py. Então, eu vou executar aqui flat run main.py e vou adicionar também um parâmetro "-w" aqui, porque eu vou querer rodar essa aplicação na web. Então, enquanto a gente vai desenvolvendo ela, eu vou querer que ele desenvolva toda a versão dela na web. Então, a gente vai ver nosso aplicativo rodando diretamente no navegador. Porém, não se preocupe que na hora que a gente for fazer a compilação, a gente vai compilar ele para qualquer sistema operacional aqui no final dessa aula. Agora, é só executar esse comando aqui, que ele já vai automaticamente, abrir meu navegador para mim e rodar a minha aplicação dentro dessa URL aqui. Então, vai ser meu localhost, e a porta aqui que ele definiu, que é 63563. Então, no seu caso, pode ter sido qualquer outra porta que ele definiu aí, mas basicamente, se você copiar isso aqui e colar no seu navegador, você consegue acessar essa aplicação aqui que está em execução. Então, eu vou colocar aqui a janela do meu navegador aqui do lado. Então, já tem aqui a janela do meu navegador, que está rodando aqui nessa porta 63563, E agora, toda alteração que eu fizer nesse código aqui vai ser automaticamente refletida aqui na janela dessa aplicação, já que eu estou utilizando o comando flat run aqui. Então, eu já vou minimizar essas telas aqui do VS Code, que eu não vou precisar mais delas, e vamos começar a construir aqui o nosso projeto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu projeto é trocar a cor de fundo aqui da minha aplicação. Então, eu vou querer colocar aqui na minha page, eu vou querer que o background color dela, eu vou querer que seja branco. Então, eu vou ter ft.colors.white, eu vou querer definir aqui a cor de fundo como branco. Sempre que a gente faz alguma alteração na page, a gente precisa fazer a atualização da nossa tela. Então, fazer um page update, que ele vai aplicar todas as alterações que a gente fez anteriormente aqui no nosso código. Então, como eu alterei a cor de fundo, eu preciso atualizar minha tela para poder refletir essa alteração aqui na cor de fundo. E lembrando que o próprio Flat, ele já tem um módulo de cores aqui, onde tem diversas cores aqui que a gente pode utilizar no nosso projeto. Então, quando sempre a gente utiliza o comando ft.colors, se
você der um ponto, a própria ideia já vai mostrar para você aqui, ó, todas as cores que tem disponíveis aqui para a gente poder utilizar na nossa aplicação. Então, nesse caso, eu vou utilizar a cor branca, que seria o white aqui, para poder colocar como cor de fundo do meu projeto. Mas poderia ser, por exemplo, vermelho, aqui teria o fundo vermelho da minha aplicação, ou yellow, para ter ele também um tom de amarelo, ou uma cor de amarelo mais forte, que seria, por exemplo, um yellow 900. Eu teria um amarelo mais forte, quase laranja aqui, mas vou deixar aqui na cor branca mesmo, o nosso projeto. Feito isso, eu vou fazer o alinhamento de todos os elementos que eu for adicionar aqui na minha página. Eu vou querer que eles estejam alinhados na área central aqui do meu aplicativo. Então, eu vou colocar aqui na vertical, eu quero que todos os projetos estejam alinhados aqui no centro, e também na horizontal, eu vou querer alinhar todos os componentes que eu criar aqui na minha página no centro também, para poder deixar todo mundo centralizado aqui na hora que eu for adicionando meus componentes. Legal, feito isso, vamos começar aqui agora a desenvolver o nosso projeto de fato. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer uma referência, né, para todas as imagens que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto. Então, nesse caso, eu vou criar uma lista chamada Images, e essa lista, né, eu vou ter como cada elemento dessa lista vai ser o link ou o caminho ali direto do meu computador para poder acessar essa imagem. Então, se você preferir, você pode pegar uma imagem do Google mesmo, então pode jogar aqui no Google, jogar como Posters Marvel, colocar aqui nas imagens e copiando o link das imagens. Então, por exemplo, foi isso que eu fiz. Eu posso pegar aqui, colocar aqui para copiar o endereço da imagem, e você pode utilizar aqui o endereço dessa imagem aqui para poder usar aqui na sua aplicação. Ou, de outra forma, né, você pode simplesmente baixar essa imagem, então, vou salvar aqui em Downloads, você baixa essa imagem, e aí depois, o que eu fiz foi adicionar todas essas imagens aqui dentro do meu Assets, num diretório chamado Images, que eu adicionei cada uma das imagens que eu baixei aqui para dentro desse diretório. E coloquei todas elas com esse nome Posters, underline, e aqui o número da imagem. Então, você pode fazer das duas formas, tanto utilizando um link aqui da URL, que o próprio Flat vai automaticamente baixar essa imagem aqui para poder ser utilizada no seu projeto, como você pode utilizar uma imagem local aqui no seu computador. Se for usar uma imagem local, como eu estou fazendo aqui, a gente precisa ter definido aqui, né, o diretório de onde vão estar os nossos ativos, né, que são nossos arquivos externos. Como eu já defini aqui como sendo o meu diretório Assets, eu só preciso passar qual que é o caminho relativo, né, dentro do meu diretório Assets para poder chegar até a minha imagem. Então, dentro de Assets, eu preciso acessar o diretório Images, então, Images, e depois que eu acessei o diretório Images, eu vou acessar aqui um arquivo. Então, por exemplo, aqui o meu poster 1.jpg. Então, eu vou colocar aqui poster, underline 1.jpg. Então, esse aqui é o caminho relativo, né, da minha primeira imagem. Basta eu copiar e colar isso aqui e ir trocando aqui o ID das imagens, que elas têm todos o mesmo nome aqui, só trocando o ID dela aqui no final. Então, 6, adicionar a última, então, poster 7. E aí, com isso, eu já defini aqui uma lista, né, onde cada elemento dessa lista agora é uma imagem aqui que eu vou utilizar no nosso projeto. Então, poderia ser links, mas aqui eu estou utilizando imagens locais mesmo. Feito isso, vamos criar agora o design da nossa aplicação, né? Então, vamos criar agora os nossos cards aqui empilhados, né, um atrás do outro aqui, para a gente poder ter esse efeito também aqui de poder arrastar ele para o lado aqui e depois implementar as funções, né, de que vão fazer as animações aqui, trocando os cards, né, trazendo eles para frente conforme um elemento for sendo removido aqui do topo dos nossos cards empilhados. Então, basicamente, para poder empilhar elementos aqui no Flat, a gente utiliza um comando chamado stack. Então, eu vou criar uma variável aqui que vão ser os meus posters, e dentro desses posters eu vou criar um componente chamado stack, que significa, né, empilhar. Então, o que ele faz é empilhar todo mundo que estiver dentro dele ali. Então, eu vou definir uma altura de 500 pixels para esse componente, e vou colocar aqui que os controls, né, que seria quais os elementos que vão estar dentro dele. Eu vou colocar aqui alguns elementos, né, que vão ser os nossos cards aqui dentro dele. Lembrando que dentro do nosso stack, o primeiro elemento que é adicionado é o elemento que fica no fundo. Então, cada elemento que a gente adicionar aqui dentro do nosso controls, ele vai ficar por cima do elemento anterior. Então, se eu colocar aqui um elemento, ele vai ficar por baixo do meu próximo elemento, que vai ficar por baixo do meu próximo elemento, ou de forma diferente, né, eu poderia falar que o último elemento sempre vai ficar acima do seu anterior, que vai ficar acima do anterior, e assim por diante. Então, aqui no nosso stack, eu vou criar agora o meu Dismissible, que é um componente do Flat, né, que serve justamente para a gente poder clicar e arrastar ele aqui na tela da aplicação para a gente poder remover ele do nosso projeto. E aí ele vai ter um conteúdo, que é o seu content, que eu vou criar aqui, então, um container. E esse container, então, ele vai ter a imagem dele, então, image source, que a imagem que vai estar no fundo desse container vai ser justamente uma das imagens aqui dos meus posters. Então, por exemplo, vou pegar aqui a minha image e vou pegar a imagem na posição 0 aqui, como sendo a imagem de fundo aqui do meu container. Vou salvar. E aqui eu coloquei o nome errado, não é Dismissible Direction, é Dismissible, o nome do componente. E agora só ficou faltando a gente adicionar os nossos posters para nossa página aqui, para a gente poder ir vendo as alterações sendo feitas, né? Então, em vez de eu dar um page update agora, eu vou dar um page add e vou adicionar o meu poster aqui para minha tela da minha aplicação. Fazendo isso, a gente já consegue ver agora aqui o nosso cardzinho aparecendo aqui na nossa aplicação.
Então, eu não preciso fazer mais o Page Update, porque o Page Add, ele já faz isso implicitamente. Sempre que eu adiciono um componente na tela da minha aplicação, ele vai adicionar esse elemento e logo depois dele adicionar, ele vai atualizar a minha página. Então, ele vai fazer um Page Update implicitamente. Então, por conta disso, né, como ele já vai fazer o Page Update aqui, eu não preciso fazer novamente a atualização da tela da minha aplicação, que ele vai fazer já isso automaticamente. Feito isso aqui, então, a gente já consegue ver aqui o nosso componente aparecendo aqui na tela. E se eu clicar em arrastar nele aqui, ó, ele já fica, né, com esse movimento aqui indo para as laterais aqui, indicando que eu posso arrastar esse componente. Esse efeito, né, que me permite aqui clicar e arrastar o componente é feito pelo Divisible. Então, eu tenho um container aqui, que é a minha imagem aqui no fundo, e ela está dentro de um Divisible, né, que permite, né, que quando eu clicar e arrastar esse componente, eu possa remover ele da tela da minha aplicação. Então, é justamente esse componente admissível que permite que eu faça esse movimento aqui de arrastar esta imagem. Legal, agora vamos personalizar mais aqui a nossa imagem para ela poder ficar com esse mesmo design que a gente tem aqui. Então, vamos arredondar aqui as bordas dela, mudar o aspect ratio dela, porque ela ficou aqui quadrada, né? Que é o formato lá do pôster, na verdade, né? Ficou com o mesmo tamanho aqui do pôster, mas eu posso definir um tamanho personalizado para ela. Assim, se cada uma das imagens, né, tiver um tamanho diferente, todas elas vão se ajustar para poder ficar com o mesmo tamanho final aqui, né? Para não ter cards com tamanhos diferentes aqui na nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um border radius, para poder arredondar os cantos das bordas dele. Então, em vez de ficar essa quina quadrada aqui, eu vou querer que ele tenha um arredondamento, então meu border radius, em todas as direções de 10 pixels. Então, ele vai arredondar, né, todos os cantos aqui. Mas eu ainda não estou vendo isso aqui, porque o meu container ele é ligeiramente maior do que a imagem que está contida dentro dele. Então, por conta disso, vamos já fazer as outras operações aqui. Vou colocar aqui o imagefit igual a imagefit.cover, que eu vou querer que, independente do tamanho que o meu container for ter, que a minha imagem, ela cubra todo o tamanho disponível do meu container. Se eu salvar, observe que eu já consegui ver aqui a diferença. Então, agora sim eu consigo ver aqui as bordas arredondadas. Isso porque o meu container, ele tinha esse tamanho todo, porém, a imagem, ela estava só sendo renderizada aqui dentro dele. Isso porque o parâmetro padrão aqui da imagem, né, para estar dentro de um container, é o parâmetro contain. Ou seja, ele vai manter a imagem na menor proporção possível dela, desde que ela não corte aqui nas laterais. Então, ele mantém a imagem dentro do seu container, né, sem cortar aqui as laterais dela. Então, por isso que o meu container, né, ele acaba sendo maior do que a minha imagem aqui. Porém, se eu coloco a propriedade cover, eu estou falando que a minha imagem, ela vai se esticar, né, ela vai preencher todo o meu componente aqui, independente se ela tiver que se cortar aqui, né, remover algumas das laterais dela aqui. Mas ela vai preencher meu container totalmente. Então, por isso, eu consigo ver aqui agora meu border radius sendo aplicado aqui no meu container e a minha imagem está cobrindo 100% do tamanho do meu container. Como esse container ficou com um tamanho muito grande aqui, eu posso definir qual é o aspect ratio que eu quero que ele tenha. Então, por exemplo, se eu colocar um aspect ratio de 9:16, vai ser o mesmo tamanho de uma tela de celular, que na verdade é a mesma proporção, né, da tela de um celular. Então, seria a mesma proporção de um vídeo do TikTok, um vídeo do Reels, seria essa proporção aqui de 9:16. Se eu quisesse, por exemplo, uma proporção de um vídeo do YouTube, poderia colocar 16:9. Então, agora sim, ela está numa proporção de um vídeo do YouTube. Ou, se eu quiser uma imagem quadrada, eu coloco uma proporção de 1. Porque eu estou falando que eu quero que a mesma quantidade de pixels que eu tenho aqui na minha altura seja a quantidade de pixels que eu tenho aqui na minha largura. Tanto que se eu dividir 9/16, vai ser a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser igual a 0,56. Isso aqui é uma proporção. Então, eu estou falando que para cada 100 pixels que eu tenho de altura no meu container aqui, eu quero que a largura dele seja de 56 pixels. Então, para cada 100 pixels de altura, eu quero 56 pixels de largura. Então, essa aqui é a proporção 9/16, né? Basicamente, é só a proporção entre a altura e largura aqui do meu container. Bom, feito isso, vamos definir algumas propriedades aqui, que vai ser o offset dele. Então, meu offset, eu vou definir como sendo x0 e y0. Isso aqui agora a gente não vai alterar. Basicamente, essa aqui já é a propriedade padrão. O que eu estou falando é que eu quero que essa imagem, né, ela fique na sua posição inicial aqui de quando ela foi renderizada. Da mesma forma, eu quero que a escala dela seja a escala inicial, né, que seja uma escala de 100%. Por que eu estou fazendo isso? Já definindo aqui os parâmetros iniciais, porque depois a gente vai fazer uma animação, e aí cada vez que eu tiver um card empilhado aqui, eu vou querer que o card anterior ele tenha uma escala um pouco menor do que o card da frente, e que ele também esteja deslocado, né, um pouco mais para a direita do que o seu card anterior. Então a gente vai sempre criar esse efeito aqui em cascata, né? Sempre que eu tiver um novo card, ele vai se deslocar um pouco mais para frente e vai ser um pouco menor do que o anterior. E aí a gente vai criando esse efeito aqui de que os cards estão, né, empilhados aqui um atrás do outro. Além disso, eu vou definir que a opacidade inicial do meu card vai ser de 1, ou seja, 100% de opacidade, porque também, conforme os nossos cards forem se empilhando aqui, eu vou querer ir diminuindo a opacidade deles para eles irem sumindo aqui no nosso componente stack, né? Então, eles vão se deslocando para a direita, vão diminuir um pouco de tamanho e também vão perder um pouco de opacidade.
Então, já vou definir aqui a opacidade inicial como sendo 100%, a escala inicial como sendo 0, como sendo 1, né? E o offset inicial aqui como sendo 0, ou seja, sem deslocamento. Feito isso, faltou a gente colocar uma sombra agora no nosso card, né? Então, vou definir aqui uma sombra para ele, que vai ser o meu shadow. Vai ser igual a ft.boxShadow. E a sombra eu vou querer colocar um Blue Radius de 50 pixels. Então, se eu salvar aqui, ele já cria essa sombra aqui para mim, então ao redor do meu container. Por padrão, a cor da sombra é preto, mas se você quiser, você pode alterar aqui a cor da sombra e definir uma cor específica, né? Eu vou deixar aqui preto mesmo, que vai ser a cor padrão, mas poderia ser, por exemplo, vermelho, poderia ser um tom de amarelo aqui, amber também, né? Ou então o próprio black mesmo. Então, eu vou deixar a cor preta aqui mesmo, como sendo a cor da sombra aqui do nosso conteúdo. Feito isso, eu vou definir quais são as propriedades de animação. Ou seja, sempre que eu alterar alguma propriedade aqui, qual que eu quero que seja a animação que ele vai fazer no meu container. Então, para isso, eu vou definir aqui a propriedade animate. Ela vai ser igual a ft.animation. E aqui dentro dela, eu passo, então, qual que é a duração da animação em milissegundos. Então, eu vou colocar que eu quero uma animação de 300 milissegundos. E o curve vai ser qual é o tipo de animação que vai ser feita, né? Quando ele identificar alguma alteração aqui no meu componente. Então, vai ser o meu animation curve. Ele tem todas as opções aqui de animação que eu posso colocar aqui nos nossos componentes. Nesse caso, eu vou querer colocar a animação Decelerate aqui para ele. Então, essa vai ser a animação padrão que vai ser utilizada no nosso projeto. E aí, agora, tudo que eu tenho que fazer é ativar a animação para cada uma das propriedades que eu vou alterar aqui. Então, por exemplo, eu vou alterar o offset para ele sempre que eu tiver um novo card aqui. Eu vou querer deslocar ele, né, mais para a direita ou para a esquerda aqui no meu componente. Então, meu animate offset vai ser true, ou seja, eu quero que ele utilize a animação padrão que eu já defini aqui em cima. O meu animate opacity também vai ser true, que eu também quero que ele utilize a animação padrão que eu já defini aqui, para quando eu trocar a opacidade no meu componente. E por fim, o meu animation scale também vai ser true, porque eu também quero que ele faça uma animação, né, utilizando a animação padrão aqui, sempre que eu alterar a escala do meu componente. Então, sempre que eu alterar o offset, a escala ou a opacidade, eu vou estar utilizando uma animação, e a animação que vai ser utilizada vai ser essa animação aqui, que é a animação padrão que eu já defini. Bom, feito isso, né, vamos agora criar todos os outros elementos aqui, todas as outras imagens aqui no nosso card, né, para poder empilhar todas as outras imagens dos posters que a gente tem aqui disponível. Como a gente está dentro de uma lista aqui, né, o nosso controls nada mais é do que uma lista aqui, a gente pode fazer um list comprehension aqui no Python. Então, para isso, basta a gente fazer aqui um position e image in images, ou seja, para cada imagem que eu tiver aqui no meu images, eu vou querer pegar essa imagem e vou renderizar ela aqui no meu componente. Então, vai ser essa imagem que eu vou estar renderizando no meu componente. Além disso, eu vou querer criar uma variável aqui no meu disable, que vai se chamar data, e eu vou usar aqui a posição aqui do meu componente. Então, toda vez que eu tiver uma nova imagem, eu vou querer pegar então a posição dele. Então, eu vou utilizar a função enumerate, que o que ela faz é poder gerar para mim a posição desse elemento dentro desse índice. Então, a minha primeira imagem vai estar no índice 0, a segunda imagem vai estar no índice 1 e assim por diante. Vou pegar essa posição, vou passar como parâmetro data aqui para o meu dismissible. Isso vai ser útil na hora que a gente for criar as nossas animações. E vou pegar cada uma das imagens que estão definidas aqui, vou criar um novo container e vou passar para dentro desse container, né, essa imagem aqui pra gente. Se eu salvar aqui agora, eu já consigo ver aqui que eu tenho uma outra imagem sendo renderizada, e se eu clicar e arrastar ela para o lado, eu tenho uma outra imagem ali atrás. Então, se eu jogar aqui para trás, eu estou vendo aqui todas as imagens que estão sendo empilhadas uma atrás da outra aqui do nosso componente. Então, já temos aqui o nosso efeito, né, de empilhamento sendo executado aqui normalmente. Então, vou reatualizar aqui para poder voltar para o estado inicial. E vamos partir agora para a parte da animação desse componente, né, já que toda a parte visual aqui já está pronta, basta agora a gente fazer a parte da animação do componente. Antes de eu ir para a animação só, eu vou colocar esse componente dentro de uma row. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada layout. Então, layout vai ser igual a ft.row. E dentro dessa row, eu vou colocar aqui o nosso posters. Isso é porque eu não quero, né, que quando eu arrastar uma imagem aqui, ela quebre o layout aqui, indo aqui para a lateral do meu componente. Então, eu vou colocar ela dentro de uma row, que assim eu consigo deixar todos os componentes, né, alinhados no centro aqui da minha row. Então, vou só colocar aqui, então, o parâmetro alignment aqui da minha row vai ser ft.mainAxAlignment, vai ser center. Então, eu vou colocar os meus posters dentro de uma row, essa row vai estar alinhando o seu conteúdo sempre no centro, e eu vou renderizar essa row aqui na minha aplicação.
Se eu salvar aqui agora, então sempre que eu jogar um elemento pro lado, agora ele não tá mais jogando aqui pra lateral, né? Ele sempre fica centralizado ali na tela da minha aplicação. Então agora sim eu já tô vendo todos os meus cards sendo renderizados. Vou atualizar aqui a página. E agora que você chegou até aqui nesse vídeo, já deu pra perceber que você gosta de programação tanto quanto eu. Então se você quiser aprender muito mais de forma simples, com muita prática e vários projetos do mundo real, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição para se cadastrar na plataforma do Programador Aventureiro e ter acesso gratuitamente aos meus melhores cursos. E agora, então, vamos criar essa animação aqui, né, de jogar os elementos aqui um pro lado do outro, né, com uma opacidade menor. Vamos criar esse efeito. Para poder fazer isso, vamos criar aqui embaixo, depois de a gente ter adicionado nossos elementos, vamos fazer o seguinte. Para cada pôster, dentro de posters.controls, ou seja, pegando lá a minha lista de elementos, né, dos meus posters, então dentro do meu pôster eu vou pegar o controls, que é uma lista. Para cada pôster que foi gerado aqui dentro dele, eu vou querer pegar esse pôster e vou querer alterar algumas das suas propriedades. Que propriedades é essa que eu vou alterar? É justamente o seu offset, scale e opacity, né, que são as propriedades que eu estou animando aqui. Então sempre que o Flash identificar qualquer alteração nessas propriedades aqui, ele vai fazer uma animação automática nesses elementos. Então, vou aqui no meu pôster, vou falar então que o meu pôster.content.offset.x, eu vou querer que ele seja mais igual ao meu pôster.data vezes 0.2. Então, só explicar o que eu estou fazendo aqui. Basicamente, eu estou pegando aqui o meu pôster, então, para cada elemento aqui dentro dos meus controls, né, meu pôster controls, para cada elemento que foi gerado aqui dentro, cada elemento vai ser um Dismissible Cards. Então, o meu pôster lá vai ser meu Dismissible Cards. Dentro do meu Dismissible Cards, eu quero pegar o seu conteúdo. Então, eu estou pegando aqui o seu conteúdo, que é esse container. Então, dentro do meu Dismissible Cards, eu estou pegando o seu content, que é o container lá da gente. Nesse container, eu vou querer pegar a propriedade offset. Então, eu vou querer, dentro desse container, vou querer pegar a propriedade offset. E dentro da propriedade offset aqui, eu vou querer pegar o parâmetro x, que por padrão está definido como 0. Então, eu vou pegar aqui dentro da propriedade offset o parâmetro x. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o poster data, que vai ser aqui, então, a posição desse elemento na minha lista. Então, lembrando que, como eu estou utilizando aqui o enumerate, o que ele está fazendo é me passando qual que é o índice de cada um dos elementos na hora que eu estou gerando aqui a meu list comprehension. Então, a minha primeira imagem aqui, que vai ser o poster underline 1, ele vai ser o índice 0, esse aqui é o índice 1, o índice 2 e assim por diante. Então, eu estou pegando aqui, qual que é a posição dele? Então, o elemento de índice 0, eu vou multiplicar ele por 0.2. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando que a primeira imagem aqui, então, ela vai ter o índice 0, né? Então, o meu data dela vai ser 0. Se eu multiplicar 0 por 0,2, isso vai dar 0. Então, eu quero que ela fique, né, na posição 0 aqui do meu x. Só que quando eu estiver na segunda imagem, então quando eu estiver aqui na imagem de posição 1, então o data dela for igual a 1, 1 vezes 0,2 é igual a 0,2. Significa que eu vou deslocar essa segunda imagem, né, que é do índice 1 aqui, 0,2 pixels para a direita. E aí eu vou fazer isso consecutivamente para todas as demais imagens. Então, até se eu fizer uma atualização aqui agora, então vou fazer um page.update, se eu salvar, observe que ele já vai fazer essa animação aqui para mim, ó. Então ele deslocou cada imagem que tem atrás aqui do meu componente, está deslocando 0.2 aqui para direita, na verdade, né? Então ele está pegando aqui a minha primeira imagem, que é a imagem lá do fundo lá, e vai estar deslocando a próxima 0.2 para direita. Pegando a próxima, deslocando 0.2 para direita. E vai fazer isso consecutivamente. Da mesma forma, eu posso animar todas as demais propriedades aqui, para que sempre que eu tiver a próxima imagem, eu vou querer diminuir o tamanho dela e diminuir a opacidade dela também. Então eu posso fazer assim, posters.content, basicamente eu vou querer pegar aqui, então aqui tem meus posters, né, dentro do meu const, então cada poster vai ser um Dismissible aqui. Dentro desse Dismissible, no meu poster, eu vou querer pegar o conteúdo dele, que vai ser o meu container. Dentro desse container, eu vou querer pegar a sua escala e vou querer alterar aqui dentro da sua escala o parâmetro scale, que por padrão está como 1 aqui, ou seja, 100%, eu vou querer diminuir o tamanho da escala dele. Então eu vou pegar aqui a scale. Dentro da scale, eu vou pegar a propriedade scale também, e vou alterar ela. Então, eu vou fazer que ela vai ser menos igual a poster.data e eu vou subtrair 0.1 da minha escala. Ou seja, o meu primeiro elemento vai ter o tamanho de 100%, o segundo vai ser 0.9, que seria 90%, o próximo 80% e assim por diante. Então, se eu salvar aqui agora, ele já vai fazer essa animação para mim automático. Então, meu primeiro elemento está com o tamanho de 100%, o segundo tem 90%, aqui 80%, 70%, 60% e assim por diante. Ele vai diminuindo sempre 10% do tamanho de cada uma das imagens subsequentes. Da mesma forma, a gente pode utilizar lá a opacidade. Mas antes de alterar a opacidade,
eu vou fazer uma coisa. Como se deu para perceber, né? Sempre que adiciona um elemento aqui dentro do nosso stack, o primeiro elemento é o que fica lá no fundo. Então, a primeira imagem que foi gerada aqui é a imagem que está lá no fundo do meu componente. Então, todas as outras demais imagens vão ficar uma na frente da outra aqui. Se eu quiser, como eu estou trabalhando aqui com a posição da minha imagem, né, do índice dela, eu posso simplesmente inverter isso. Então, eu posso fazer com que eu quero que essa lista, né, seja trabalhada ao contrário. Ou seja, que eu inverta isso para que essa primeira imagem fique na frente, essa outra fique atrás, essa daqui e assim por diante. Então, para poder inverter uma lista aqui no Python, a gente pode converter isso aqui primeiro para uma lista, e aí depois eu vou fazer um reversed, para poder reverter ela ao contrário, né? Então eu posso transformar isso aqui tudo numa lista, depois eu vou inverter essa lista, né, indo de trás para frente. Se eu salvar aqui agora, observe que eu já tenho o efeito desejado. A minha primeira imagem aqui, né, ela veio aqui para frente, então ela vai ser a última imagem que vai ser adicionada no meu stack, e como ela é a última imagem, ela vai ser a que vai estar por cima de todo mundo, e aí, sim por diante, as demais vão estar logo atrás dela, né? Então, a última imagem da minha lista vai ser a primeira imagem que vai ser adicionada ao meu stack. Então, por padrão, ela vai ser a imagem que vai estar lá no fundo do meu stack. E aí, a gente já tem esse efeito aqui. Então, é o mesmo efeito que a gente tem aqui. A única coisa que a gente tem que mudar agora é a opacidade, para que quando for chegando no fundo, ele for subindo aqui, de forma que a gente nem consegue ver mais as próximas imagens aqui. Então, a gente só consegue ver 3 ou 2 imagens aqui no nosso card empilhado. Então, para isso, basta a gente voltar aqui na nossa propriedade aqui que a gente estava alterando, pegar o meu poster, pegar o content e alterar aqui a opacidade. Então, o meu opacity vai ser igual, né? Na verdade, eu vou subtrair, tipo, tirar 30% da opacidade cada vez que eu tiver um novo componente. Vai ser o meu poster data vezes 0.3. Então, eu vou tirar, né? Vou estar subtraindo 30% de opacidade. Então, o primeiro elemento vai ter 100%, o segundo vai estar com opacidade de 70%, o terceiro elemento com 40% e assim por diante. Então, se eu salvar agora, observe que eu estou perdendo já a opacidade de cada um dos elementos ali atrás. E agora, visualmente, a gente já tem o mesmo efeito que a gente tem aqui no nosso componente. Legal, agora que a gente já fez isso aqui, vamos só criar agora a animação para quando eu tirar um elemento de cima, os outros elementos, né, eles serem recalculados, né? Então, eu recalcular a distância dele, a escala e a opacidade para que esse daqui se torne o primeiro elemento, esse aqui se torne o segundo elemento e assim por diante, né, no nosso componente. Aí dessa forma, quando eu tirar um elemento aqui, eu quero que esse aqui agora tenha as propriedades do meu primeiro elemento, quando eu tirar esse aqui vai ter as propriedades do meu primeiro elemento e assim por diante, né, fazendo esse efeito, né, sempre de animação aqui dos meus componentes, sem parecer que eles estão vindo para frente, porque todo mundo vai estar aumentando 10% de tamanho, aumentando a sua opacidade e se deslocando um pouco mais para a esquerda conforme eu tiro o primeiro elemento que está ao topo aqui do meu card empilhado. Então, voltando aqui para o nosso projeto, para poder fazer isso, a gente vai criar uma função aqui dentro do meu dismissible que vai se chamar onDismiss. Então, toda vez que eu remover um card aqui do meu componente, ele vai disparar essa função onDismiss. E essa função aqui, então, eu vou chamar de handleDismiss. Então, toda vez que eu remover um card, ele vai disparar essa função handleDismiss aqui, e aí basta definir essa função. Então, vamos lá, handleDismiss, ela vai receber um evento, que é o componente do flat que está disparando essa função. E agora aqui no meu handleDismiss, o que eu vou fazer vai ser uma interação. Então, eu vou pegar para cada número e poster, aqui na minha lista de elementos, não, eu vou dar um enumerate, vou pegar todos os meus posters, pegar todos os elementos que estão dentro dele, então todos os controls, vou pegar cada um desses elementos e vou fazer o seguinte, vou pegar então o meu poster.data, que é justamente a posição do meu poster, e vou subtrair 1, porque sempre que eu remover o elemento de cima, eu quero que esse aqui passe a se tornar o poster, né, de índice 0 aqui do meu componente. Então eu vou remover uma unidade de cada data do meu poster. Então, o que era 1 vai se tornar 0, o que era 2 vai se tornar 1, o que era 3 vai se tornar 2, e assim por diante. Então, eu vou estar trocando a posição deles aqui dentro do meu stack. Feito isso, agora eu posso só redefinir as propriedades padrão dele. Então, vou pegar o meu poster pelo content, meu offset, ponto x. Então, a propriedade padrão do meu poster aqui na posição, no posição x é o 0. Então, por padrão, ele vai estar no 0. E eu vou sempre redefinir aqui a posição dos meus posts. Então, eu vou colocar aqui que a opacidade dele vai ser igual a 1. E vou redefinir também, então, a escala, que também é uma coisa que a gente altera sempre que está gerando um novo elemento aqui. Então, eu vou pegar aqui o scale vai ser igual a 1. E agora que eu redefini essas propriedades, o que eu tenho que fazer, né, é atualizar esse componente. Então, eu vou dar aqui um posters.update para poder atualizar meus componentes. Se eu salvar agora, quando eu jogar esse elemento para o lado, esse aqui era o elemento 0, esse aqui de trás era o elemento 1. Então, esse aqui vai passar a se tornar o elemento 0 e ele vai resetar todas as propriedades dos outros elementos. Então, se eu tirar esse cara aqui, todo mundo agora se tornou, né, o elemento 0, né? Então, eu removi aqui as propriedades dele e voltei ele, né, para a escala
X aqui igual a 0, a opacidade igual a 1 e a escala igual a 100%. Então, todos os elementos agora estão com as mesmas propriedades aqui. Feito isso, tudo que eu tenho que fazer agora, de novo, é reaplicar essa animação aqui, que vai trocar, né, verificar agora cada um dos elementos e ir trocando eles a sua propriedade de acordo com a sua posição no meu componente aqui. Então, por conta disso, eu vou copiar esse elemento aqui e eu vou criar uma função para ele. Então, eu vou chamar aqui uma função chamada changePosters. ChangePosters. E essa função, o que ela vai fazer nada mais é do que aquilo que a gente já estava fazendo antes ali no nosso projeto, que é justamente, né, aplicar esse deslocamento aqui para a direita em cada componente, diminuir a escala dele em 10% e diminuir em 30% a opacidade. Feito isso, eu só preciso fazer a atualização dos meus posters. Então, poster.update, e eu posso chamar essa função aqui no meu handle de Miss. Então, em vez de eu fazer o update aqui diretamente, eu chamo essa função, porque dentro dela que ele vai fazer o update aqui dos meus componentes. Se eu salvar aqui agora, deixa eu atualizar aqui a página. Eu preciso executar essa função aqui primeiro, né? Que eu tirei ela lá de baixo e não coloquei ela para executar de novo. Então, deixa eu colocar ela aqui, posso tirar esse page update, salvar. Então, aqui já tem, né? Então, quando a gente renderizar pela primeira vez, ele já vai aplicar esses efeitos aqui, né? Em cada uma das imagens, e aí sempre que eu remover uma imagem, ele vai reaplicar de novo esses efeitos aqui. Então, quando eu arrastar aqui para o lado, ele vai trocar agora as propriedades de todas as imagens. Então, ele vai redefinir todas elas com a propriedade padrão. Feito isso, ele vai vir aqui e vai reaplicar aquela lógica lá, deslocando o segundo elemento 20% para a direita, diminuindo 10% de tamanho, tirando 30% de opacidade de cada um dos elementos. E aí, como o Flat identifica que existe uma alteração nessas propriedades aqui, ele cria para a gente automaticamente essa animação aqui. Então, sempre que a gente joga para o lado, ele identifica que existe uma alteração nas propriedades Offset, Scale e Opacity, então ele vai aplicar uma animação em cada uma dessas propriedades aqui pra gente. E aí, com isso, a gente tem esse efeito aqui, né, dos cards se movimentando aqui pra frente. Bom, feito isso, né, a gente pode ir arrastando aqui nossos componentes, né, e aí ele vai sempre jogando o próximo elemento pra frente, o próximo elemento pra frente aqui, conforme a gente define a nossa animação. E aí, quando chega no último, quando a gente arrasta pro lado, não tem mais nada pra mostrar. Então, ele finaliza aqui a nossa apresentação, né. Se você quiser, você pode resetar aqui as propriedades, né? Então, por exemplo, a gente pode definir aqui no meu reino de Miss para ele verificar se eu cheguei no meu último elemento, e se eu cheguei, eu vou gerar de novo aqui toda a tela da minha aplicação aqui, começando do início. Então, basicamente, eu posso fazer o seguinte: posso verificar se o controle que disparou esse evento, ou seja, o card que disparou esse evento de arrastar para o lado, se ele é o último card do meu posters. Então, eu vou pegar aqui meu controls e verificar se ele é o último card do meu poster. Lembrando que o último card, na verdade, vai ser o primeiro card que foi adicionado ao meu poster, já que o primeiro elemento é o que fica mais ao fundo aqui do meu stack, né? Então, o primeiro elemento é adicionado ao fundo, o próximo elemento é na frente dele. Então, basicamente, o primeiro elemento, né, seria o elemento de índice 0. Foi o primeiro que foi adicionado ali no meu card. Então, eu verifico se o card que eu estou removendo agora, ele é o primeiro que foi adicionado no meu stack. Se ele for o primeiro elemento que foi adicionado no meu stack, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu posters.controls e vou dar um clear, vou limpar tudo que está dentro dele e vou gerar de novo o nosso componente. Então, vou dar um posters.controls e vou appendar aqui de novo cada um dos nossos cards ali. Então, eu posso copiar aqui essa lista inteira aqui, onde eu estou gerando todos os meus cards. Na verdade, em vez de append, eu vou colocar extend, já que eu vou estar adicionando uma lista completa aqui para dentro dele. E vou colocar aqui os nossos componentes. E aí eu posso deixa eu só formatar aqui direito. E aí pronto. Basicamente, toda vez que eu finalizar, né, toda vez que eu chegar no último elemento, ele vai limpar minha lista e vai adicionar todo mundo de novo aqui para minha lista. Feito isso, eu não preciso nem continuar executando aqui essa operação, eu posso já dar um break aqui, que eu não quero que ele continue executando aqui o restante dessas propriedades aqui, só que ele faça a alteração aqui dos meus posters lá na minha propriedade. Se eu salvar aqui agora, ó, atualizar minha página, eu posso agora jogar aqui para o lado, ele vai aqui para o próximo e assim por diante. Quando eu chegar lá no último, então cheguei aqui no último, quando eu jogar ele para o lado, ele vai reiniciar aqui. Então ele vai justamente verificar: foi o último elemento que eu removi? Então, se isso aqui for verdadeiro, eu vou limpar minha lista e vou gerar ela de novo. Então, aí ele vai gerar de novo aqui o nosso componente aqui, reiniciando aqui o nosso efeito, a nossa animação aqui. Feito isso, agora o nosso projeto já está 100% completo. Vamos agora gerar as versões desktop, mobile e web desse projeto aqui. Então, para isso, eu vou vir aqui no nosso diretório. Então, eu vou abrir aqui o diretório onde eu estou com esse projeto. Então, ele está aqui, o meu arquivo main.py. Então, tem aqui o nosso código que a gente acabou de fazer. Tem aqui o meu diretório assets, onde tem todas as imagens aqui dos nossos posters, né? E, basicamente, tudo que eu tenho que fazer aqui, então, eu vou abrir o meu terminal, é utilizar o comando, então. Vou só acessar esse diretório, né? Então, eu vou colocar aqui cd
Então, downloads, YouTube, programador aventureiro. Então, eu tô aqui nesse diretório, vou dar um ls, tô aqui dentro dele. Então, aqui tem meu arquivo main.py, meu diretório assets aqui, o meu ambiente virtual, todas as coisas aqui já definidas. Então, dentro desse diretório aqui, a única coisa que eu vou fazer é utilizar o comando flat build e vou gerar aqui a versão web e desktop da minha aplicação primeiro. Então, para poder gerar a versão web e desktop, a gente precisa ter o Flutter SDK instalado na nossa máquina. Então, você precisa primeiro fazer a instalação aí do Flutter SDK para poder funcionar esse comando aqui. Então, a gente vai utilizar aqui no flat build. Você coloca depois dele qual que é o sistema operacional que você está querendo gerar a sua aplicação. Então, no meu caso, como eu estou no macOS, eu vou gerar aqui para o macOS. Se for a versão web, basta colocar web. Se você estiver no Windows, você coloca Windows. Se estiver no Linux, você coloca Linux aqui. Lembrando que com o Flat aqui, a versão desktop, você só consegue gerar no próprio sistema operacional que você está rodando. Então, como eu estou rodando aqui no macOS, eu não consigo gerar a versão nem no Linux, nem para o Windows. Eu só consigo gerar a versão desktop para o macOS. E aí, uma alternativa para você poder gerar todas as versões disponíveis de desktop para o seu aplicativo é utilizar um ambiente virtual, né, onde você vai emular um sistema operacional e aí dentro dele você utiliza esse comando aqui do Flat. Então, basicamente, você pode utilizar, né, o VirtualBox para poder baixar o Windows e rodar o Windows, por exemplo, dentro do seu computador, ou então rodar o Linux dentro do seu computador, o macOS, dá para emular qualquer sistema operacional rodando aí. Então, no meu caso aqui, eu vou rodar a versão para o macOS, depois eu vou gerar a versão web e a versão APK, que é para o Android. Só que para poder gerar a versão APK, você também precisa ter instalado uma outra ferramenta no seu computador, que é o Android Studio. Então, o Android Studio é necessário porque ele que vai fazer a compilação aqui por trás dos panos, né? O Flat vai utilizar ele para poder fazer a compilação do seu projeto para APK. Então, para gerar aqui a versão, eu vou colocar aqui Flat Build, o nome do sistema, no meu caso vai ser macOS. Vou colocar aqui module-name, que aí eu vou colocar qual que é o nome do arquivo onde está gerando a minha aplicação. Então, meu arquivo se chama main.py. Então, aqui vai ser, no meu módulo name, eu vou colocar aqui main.py. Esses aqui são os parâmetros obrigatórios, né? Você já pode executar aí para poder gerar a versão desktop do seu aplicativo, mas eu também vou colocar uma outra propriedade aqui, que é o project, e é onde eu vou colocar o nome desse projeto. Então, por exemplo, posso colocar aqui qual que é o nome que eu quero que ele gere o arquivo final. Então, quando ele gerar lá o meu arquivo executável, ele vai gerar com esse nome aqui na aplicação. E aqui eu vou colocar, então, o nome de Marvel Cards. Opa, coloquei umas aspas a mais. Feito isso, basta executar e esperar ele gerar a compilação aqui do nosso projeto. Então, eu vou compilar aqui para o macOS, para o web e para o Android, né? E depois a gente vai ver eles funcionando aqui, cada um no seu sistema, e vou mostrar como é que você faz a instalação desse projeto aqui no seu dispositivo Android aqui, utilizando, né, o Android Studio. Então, esperar ele terminar de fazer a compilação aqui e eu já volto para poder mostrar os outros passos. Pronto, e ele já terminou de gerar aqui todas as versões aqui para mim. Então, eu gerei aqui o comando Flat Build macOS, ele gerou aqui para mim o bundle do macOS, rodei a versão web aqui, então é exatamente o mesmo comando, a única coisa que eu mudei aqui foi o sistema que eu queria que ele gerasse. Então, coloquei aqui web, ele gerou aqui a aplicação web para mim, e também coloquei o APK, e ele gerou então o APK para Android aqui para mim. Então, depois de ele ter feito tudo isso aqui, a gente vai agora ver aqui, ó, que você tem um novo diretório, né, chamado Build. Dentro desse diretório Build, a gente tem as versões APK para o Android, o macOS e a versão web. Se eu clicar aqui no macOS, ó, você observa que ele já está aqui no meu aplicativo. Se eu der 2 cliques nele, ele já abre aqui na minha aplicação. Então, ele já abre como sendo um aplicativo aqui nativo do macOS. Então, eu já consigo até utilizar esse projeto aqui como se fosse uma aplicação mesmo aqui no meu computador. Então, ele funciona, todos os efeitos dele aqui funcionando normalmente aqui como uma aplicação, né, aqui no meu macOS. Então, vou fechar aqui, a versão macOS está funcionando. Para o Windows e para o Linux é a mesma coisa, a diferença é que no Windows ele vai gerar um arquivo .exe aqui no final, né, do nosso diretório, e no Linux também ele vai gerar um compilado aqui, um arquivo único, né, que é um compilado, que também vai rodar nativamente ali no Linux. A versão web, então ele gerou aqui para mim a versão web com todos os arquivos JS, né, que é o JavaScript, o HTML, o CSS, está tudo gerado aqui para mim. Então essa é uma grande vantagem do Flat, você escreve seu código inteiramente, né, em Python, e ele gera todas as versões web, você em HTML, JavaScript, CSS, a versão aqui para o seu sistema desktop, né, seja o Windows, Mac ou Linux, ou então a versão aqui para os aplicativos mobile, né, o APK para o Android, o IPA para o iOS, dá para gerar todos os sistemas disponíveis aqui com o Flat. Então vamos testar agora a versão web aqui para ver se ela está funcionando corretamente. Então aqui no meu terminal, eu vou executar aqui então o meu Python 3-m, que eu estou querendo executar um módulo do Python, que eu vou querer executar o servidor web do Python. Então, vou colocar aqui http.server, que é o servidor web, e eu quero que esse servidor web ele seja executado no diretório
onde tem o meu arquivo index.html. Então, vindo aqui, eu estou dentro do meu diretório Programador Aventureiro. Dentro dele, eu vou acessar o meu build. Dentro do meu build, eu vou acessar o diretório web. E aqui dentro do web, eu tenho aqui meu arquivo index.html. Então, é basicamente esse caminho que eu tenho que fazer aqui para o meu servidor web ser executado. Então, vou colocar aqui que eu vou acessar o diretório build. Dentro do build, eu vou acessar o diretório web. E aí dentro dele eu já tenho o meu arquivo index.html. Vou executar. Ele já iniciou aqui o meu servidor web, né? Por padrão na porta 8000 aqui. Então basta eu agora acessar o meu navegador nessa porta 8000 aqui. Então, abrindo aqui o meu navegador aqui na porta 8000, ele já vai inicializar a minha aplicação. Então ela já está funcionando aqui, ó, numa aplicação online, né? Então o servidor web aqui sendo executado. E aí ela funciona normalmente, assim como funciona a versão desktop, a versão mobile, todas as funcionalidades aqui dela funcionando. Se eu for até aqui no inspetor, eu consigo ver, ó, o código HTML que ele gerou aqui para poder gerar aqui o arquivo para a gente, né? O nosso conteúdo aqui. Então tem todo o código HTML, JavaScript aqui, que ele utilizou para poder gerar essa aplicação para a gente, né? Na versão web. Outra vantagem também é que o Flash também funciona como um PWA. Então eu também posso vir aqui no meu navegador e adicionar ele, né, no meu computador como se fosse um PWA. Então ele já vai adicionar aqui, ó, meu Dismissible Cards. Eu clico aqui em adicionar. E eu posso vir agora aqui no meu computador, que ele já vai aparecer aqui para mim, ó, como se fosse um aplicativo do meu computador. Se eu clicar aqui nele, ó, ele abre como se fosse um aplicativo do meu computador, né? Então, em vez de ele abrir no navegador aqui, que eu tenho que acessar o URL dele aqui, eu posso simplesmente colocar o meu aplicativo no ar e acessar ele aqui nativamente no meu computador, como se fosse um PWA. Então, ele também gera essa janela aqui da aplicação para mim e funciona também normalmente aqui a minha aplicação. Então, rodando como um PWA. A grande vantagem do PWA é que ele funciona em qualquer sistema operacional. Então dá para você gerar somente a versão web do seu aplicativo, colocar ele disponibilizado na web e aí o usuário usar ele como um aplicativo nativo, né, como se fosse um PWA aqui em qualquer sistema operacional, seja mobile ou seja desktop. Para isso, né, basta ele vir no navegador e adicionar esse aplicativo aqui, no caso do Mac, a gente coloca adicionar ao dock. Legal, agora só ficou faltando a gente validar aqui a versão mobile, né, que é a versão aqui para o Android. Então eu gerei aqui a versão APK, então para poder testar ela, eu vou rodar aqui o simulador do Android aqui no Android Studio, né? Então eu vou rodar aqui o Virtual Device Manager, vou rodar o simulador aqui do Pixel 7. Poderia ser o seu próprio celular, então você conecta o seu celular via cabo USB no computador, abre aqui o Android Studio, que ele já vai aparecer aqui como um dispositivo conectado, né? E aí você pode instalar o seu aplicativo diretamente no seu próprio celular. No meu caso aqui, vou estar utilizando aqui o simulador mesmo aqui para poder fazer essa instalação, mas seria a mesma coisa poder instalar no seu próprio celular. Então basta clicar aqui e arrastar agora o seu aplicativo, né? .apk aqui, diretamente para o seu dispositivo. Fazendo isso aqui, ele vai fazer a instalação e ele já instalou aqui o aplicativo pra gente. Se eu abrir aqui, ó, eu já consigo ver que ele está funcionando normalmente aqui no meu dispositivo mobile. Então eu consigo agora utilizar esse aplicativo aqui rodando nativamente aqui no meu dispositivo mobile. Então se eu voltar aqui, ó, ele vem aqui e ele está instalado aqui, ó, Marvel Cards, esse aplicativo. A gente também consegue mudar o ícone dele, tem um outro projeto aqui no canal já que eu mostro como fazer esse clone do Instagram, por exemplo, ó, esse clone aqui do Instagram, na verdade esse aqui não é um aplicativo oficial do Instagram, é um clone que a gente fez utilizando o Flash aqui, que eu já instalei ele nesse dispositivo aqui, que é esse Pixel 7 aqui. Então se eu clicar aqui, ó, é o mesmo ícone do Instagram, então eu tenho aqui todo esse projeto aqui que foi construído com o Flash, né, sendo um clone aqui do Instagram, que está instalado nesse dispositivo. A gente também tem esse projeto aqui, ó, que é o do Clash of Clans, também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer ele, também já ensinei aqui como você fazer a compilação para colocar aqui no dispositivo Android, iOS e vários outros sistemas operacionais. Então, basicamente, a gente tem nossos vários aplicativos aqui que você pode criar com Flash e instalar no seu próprio dispositivo mobile aí, desktop ou web. E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse projeto. Se gostou, sabia que lá no site do Programador Aventureiro, a gente tem um curso completo sobre Flash. O nome é Flash 360, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas é programadoraventureiro.com/flash. Você vai direto aqui para a página com todos os detalhes aqui do curso. Tem um vídeo também explicativo onde eu mostro alguns projetos que a gente vai desenvolver aqui com Flash. Na verdade, são mais de 35 projetos que a gente vai desenvolver utilizando aqui o Flash. Desde sistemas mobile, desktop, sistema de login, com autenticação utilizando o Google, o GitHub, aplicativos em que a gente vai fazer integração com o banco de dados, a gente vai fazer consumo de APIs para poder gerar nossas aplicações. Então, tem vários aplicativos bem legais aqui que a gente vai desenvolver utilizando 100% do Python só com Flash aqui, para poder fazer toda a interface gráfica aqui dos nossos projetos. Então, aqui tem todo o descritivo de tudo que vai ter lá no curso. O curso tem mais de 60 horas de conteúdo, mais de 300 exercícios práticos que já estão resolvidos, que é para você poder treinar e
validar tudo que você aprendeu ali durante o curso e vários projetos bem legais aí para você pôr no seu portfólio. Então, para saber mais, clica aqui no link da descrição e conheça aqui o Flash 360. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!